emocional em tempo de pandemia. Esse foi o tema proposto. Quando eu li o tema pelo WhatsApp, eu falei, bom, insegurança aqui, eu penso que vocês quiseram entender aí como sendo uma instabilidade, porque se a gente considerar insegurança como oposto de segurança, e que segurança é um estado de estar protegido, de estabilidade, caberia aqui falar mais apropriadamente numa instabilidade emocional em tempo de pandemia. Então, o que a gente, né, qual foi o caminho que eu pensei da gente trilhar aqui hoje, nessa tarde? Quem já assistiu as minhas falas antes, meus estudos, sabe que eu gosto de cumprir a determinação do nosso codificador, que sempre disse para a gente fazer um cotejamento da ciência, né, das descobertas científicas, daquilo que já está estabelecido no campo de estudos, na área das diversas ciências, com o ensinamento dos espíritos superiores. Então, eu vou caminhar assim, eu vou trazer, no primeiro momento, a contribuição da psicologia, nós vamos entender essa questão das emoções dentro do estudo das emoções na psicologia. Depois vamos falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, onde que isso se encaixa também num contexto mais amplo. E trazer a contribuição da doutrina espírita, vamos fazer uma reflexão muito profunda sobre Jesus, as emoções dos espíritos evoluídos, e trazendo também a contribuição que eu gosto muito de Joana de Ângeles, que na coleção psicológica, ela tem várias mensagens, depois eu vou disponibilizar, como sempre faço, para o Maurício, passar para vocês a apresentação, para quem quiser reler as mensagens ou reler o material. Recomendo que vocês façam isso, até porque a maioria de nós vai ficar em casa, ou bastante tempo em casa, por ainda mais meses aí para frente. Então, é interessante a gente fazer também o nosso papel de ler, de refletir, de aprofundar. E no finalzinho, como ele mesmo anunciou, antes da prece, já que sou eu mesma que vou fazer a prece final, eu vou propor uma atividade de meditação, que é uma atividade para promover essa estabilidade emocional de todos nós que aqui estamos e também irradiar essa estabilidade emocional para outras pessoas, independente de serem nossos afetos ou não. Então, vamos lá. Quando a gente fala em instabilidade ou insegurança emocional, eu penso que, para vocês, essa palavra é um pouco que está nessa imagem que eu coloquei aí, quer dizer, instabilidade. Então, a gente vê ali uma mocinha que ela está com uma máscara neutra, e de um lado ela triste, do outro lado ela sorrindo. Então, pare para pensar desde março, como isso tudo começou aqui para nós, porque nos outros países, no Oriente, isso está desde o final do ano passado. Mas para nós, eu me lembro que foi ali naquela semana, entre o dia 12 e 16 de março, que as coisas começaram a ficar ruins e houve aí a necessidade desse isolamento, dessa quarentena. Então, pare para pensar vocês, as emoções que vocês sentiram ou vêm sentindo de março para cá. Vejam se não é um pouco parecido comigo, né, com as minhas emoções. Eu senti medo, eu me senti desprotegida, eu me senti insegura, eu fiquei triste, eu tive raiva em alguns momentos, e ao mesmo tempo que eu alternava aquilo com uma esperança, uma alegria, um otimismo, com felicidade de receber alguns materiais que me eram enviados pelo WhatsApp. Então, nós ficamos, eu imagino, a maioria de nós, pelo menos, nesse quadro. Algumas pessoas como eu não sei o que significa exatamente ser canceriana, assim, mas eu muitas vezes alternava esses estados emocionais, não era ao longo da semana, não, era ao longo do dia. Eu amanhecia com um afeto, com uma determinada emoção, e aquilo se modificava várias vezes ao longo do dia, dependendo do acontecimento. Então, veja se vocês também não se sentiram, não se identificam com essa narrativa, eu penso que a maioria de nós, se nós não alternamos raiva, ansiedade, medo, culpa,
quando a gente saía de casa, não exatamente por uma necessidade, mas a gente criava uma, porque a gente tinha que sair para fazer alguma coisa, para não ficar doido dentro de casa, de tanto ficar ali confinado. Vergonha, porque a gente saiu e não era necessário, a gente inventou desculpa para sair. Tristeza, principalmente em relação a tantos mortos, tantas perdas. Esse luto que foi sendo criado ao longo desses meses, e luto não exatamente só de uma perda de uma pessoa amada, da gente ver tantas mortes, mas o luto pela perda do emprego, pela perda de uma série, da própria liberdade de poder sair a hora que a gente sente vontade, que a gente sente necessidade. Ciúme e desgosto. Esses são os sentimentos ou as emoções que a gente costuma dizer que são negativos. Alternando com esses daí, felicidade, orgulho, alívio, esperança, amor, compaixão e paz. E é exatamente isso que essa imagem coloca, quer dizer, nós somos seres plurais, e plurais não só em relação às nossas ideias, às nossas características pessoais, mas também em relação a essas emoções que nós sentimos. Então, vamos ver o que a psicologia traz de contribuição sobre esse tema. Vamos pensar um pouquinho mais sobre as emoções. É difícil a gente conceituar as coisas, principalmente as coisas que são muito abstratas. A gente sabe o que elas são, mas na hora que a gente tem que definir, fica um pouquinho complicado. Então, o que eu achei importante trazer e aqui é claro, né, os psicólogos aí, outros, os profissionais psi, as pessoas que estudam esse tema no âmbito profissional, vão ver que eu fiz assim, um apanhado bem enxutinho daquilo que é mais importante ou que eu julguei mais importante. Então, o que é uma emoção? Emoção é uma reação psíquica e física, agradável ou desagradável, face a determinada circunstância ou objeto. Então, reparem aqui que, para a ciência, há uma diferença em relação à doutrina espírita, por exemplo. A maioria dos textos espíritas coloca a emoção como sendo algo superior ao sentimento, não é assim? Eu não sei se vocês fazem a mesma interpretação que eu, mas várias fontes que tive a oportunidade de ler sempre colocam a emoção como se fosse a ponta de um processo de evolução, de aprimoramento dos afetos. Na psicologia, a diferença não é essa. A diferença é que a emoção ela vai ter sempre uma correspondência fisiológica. Então, quando nós nos emocionamos, isso é físico, a gente sente no corpo. Seja esse impacto agradável, se, por exemplo, nós pensarmos num afeto, num filho, num animalzinho de estimação e algo que a gente goste muito, essa emoção, que é muitas vezes física, que nos inunda, nos invade, ela será agradável. Quando a gente pensa em algo que nós tememos, aí a gente vai ter, então, essa reação psíquica e física desagradável. Principalmente em relação a fobias, medos, a gente observa muito isso. Eu tenho, por exemplo, muito medo de aranha, mais até do que de cobra. Ver uma aranha grande, pequenininha nem tanto, mas aquelas aranhas peludas grandes, eu morei num lugar em Teresópolis muitos anos que chama aranha do mato, uma aranha assustadora. Então, eu só de ver aquela aranha, que eu sentia medo, uma emoção, que era não só psíquica, como também física, porque me dava taquicardia, fechava tudo aqui no estômago, porque a gente acaba ficando com aquela dificuldade, porque todo o sangue vai para as extremidades, para aquela reação da gente correr, e a gente começa a ter uma série de dificuldades orgânicas, a boca seca, tosse, enfim. Então, para a psicologia, a emoção ela vai ter sempre uma correspondência física. Já o sentimento vai independer da circunstância do objeto. O que se quer dizer aqui? Que o sentimento é um microfone está ativado e mais duradouro do que as emoções, que costumam ser mais pontuais. Então, eu vou exemplificar. Se eu sofrer um acidente e ficar paralisada, eu vou ter várias emoções. Tristeza profunda, isso vai ter um impacto físico, eu vou ficar mais quieta, eu vou ficar desgostosa, possivelmente deprimida, se não for socorrida. Eu vou ter raiva de ficar para sempre paralisada ali numa cadeira de rodas, num primeiro momento. Mas, à medida que o trabalho for sendo feito, psicológico, terapêutico e também físico, que eu começar a me adaptar à minha nova condição, eu vou começar a ter sentimentos como aqueles que nós vimos, de tranquilidade, de aceitação, de até
Quem sabe alegria, vou me envolver em esportes, atividades. Então, reparem, a circunstância não mudou. O que mudou foi o sentimento, que é esse pano de fundo, que vai independer, dentro do estudo da psicologia, de fatores externos. Tudo bem. As emoções, elas são universais e adaptativas. Como se descobriu que as emoções são universais? Pelo menos 5 delas são universais, que é a raiva, a alegria, o nojo, esqueci as outras 2, mas depois eu lembro. São 5 emoções que elas são tidas como universais. A tristeza, a raiva, a alegria, o nojo, eu estou esquecendo a 5ª. Mas como que os cientistas fizeram para descobrir isso? Eles mostraram em várias culturas diferentes, inclusive culturas não letradas, expressões do rosto com essas emoções, e em todas elas havia a mesma identificação do mesmo sentimento. Então, as emoções, elas são universais. E chegou-se, então, à conclusão, nesses estudos, que elas são adaptativas. O que significa isso? Elas surgiram no nosso processo evolutivo para garantir a nossa sobrevivência. Vejam, por exemplo, o medo. O medo é uma emoção extremamente importante do ponto de vista da sobrevivência em todo o nosso processo evolutivo, porque o medo permitiu que a gente fugisse de ameaças à nossa vida, seja individual, seja coletiva, e garantiu, portanto, a nossa adaptação a diversos contextos. Quais são, então, as funções das emoções para nós, né, hoje, inclusive? Preparar para a ação, moldar o nosso comportamento futuro e ajudar na nossa interação com os outros. Então, elas têm um papel extremamente importante dentro dessa nossa convivência e também dentro daquilo que se poderia chamar de um bem-estar nosso, um bem-estar subjetivo. Elas também têm um impacto muito grande no sistema nervoso autônomo e uma relação com as doenças, inclusive com uma doença espiritual, que a gente estuda muito na doutrina espírita, que é a obsessão. Por que o impacto no sistema nervoso autônomo e a relação com as doenças? Porque se as emoções elas têm um impacto que é físico, elas geram determinadas substâncias no cérebro que vão impactar todo o nosso organismo. E se a gente fica constantemente, ou a gente fica por muito tempo, com muita intensidade numa emoção daquelas que o impacto é devastador num sentido negativo, como a raiva, como a tristeza, como a ansiedade, isso começa a ter consequências em todo o nosso organismo e a gerar doenças. E por que tem a relação com a obsessão? A gente sabe que a mente, ou que a partir da mente, a gente estabelece um processo de afinidade e sintonia com mentes que vibram naquela mesma frequência. Então, se nós ficamos no estado de raiva constante, nessa emoção, a gente vai entrar em sintonia com espíritos que estão com esse mesmo tipo de emoção. E isso vai ser uma sobrecarga na nossa economia, não só mental, como também espiritual. Então, reparem que não é pouca coisa. 2 áreas da ciência estudam muito essa relação das emoções com a saúde e com a doença, que é a psicossomática, muito antiga, eu não sei se Cidinha está aqui, né? O saudoso Pastana é um exemplo disso, médico que desde, sei lá, eu era criança, ele já devia atuar nessa área de estudos dessa relação das emoções com a parte física, em termos de saúde e de doença. E hoje a psiconeuroimunologia, que também desenvolve uma série de estudos para tentar, inclusive, pensar formas, estratégias de manter isso sob controle ou de reverter até alguns quadros, dependendo da circunstância. Então, há uma relação, repare, entre a emoção, o pensamento e o comportamento. Alguns autores invertem isso também. Há uma relação entre pensamento, emoção e comportamento. Repararam? Aqui está uma sequência assim, emoção, pensamento, comportamento. Mas alguns autores colocam pensamento, emoção, comportamento. Tanto faz, porque a gente separa didaticamente, mas na verdade está tudo ali envolvido. Vou exemplificar. Vamos imaginar o caso da aranha. Quando eu vejo uma aranha, qual é a emoção que me vem? Pavor, medo, principalmente se ela for grande e peluda.
O que eu vou pensar? Essa aranha é venenosa, ela vai vir para cima de mim e aí, nossa, eu já chego até começar a coçar aqui o meu couro cabeludo. Qual é o meu comportamento? Pernas para que te quero, ou começo a gritar, ou peço ajuda de alguém. Então, a emoção, ela vai estar relacionada com o nosso comportamento lá na última instância. Vou dar um outro exemplo do pensamento vindo primeiro. Se eu começo na minha casa, em tempos de pandemia, a pensar assim, a minha vida acabou. Minha vida acabou. Nunca mais eu vou recuperar a vida que eu tinha antes. Que tristeza, que tristeza. À medida que eu fico com esse pensamento e repetindo esse pensamento, essas palavras, eu começo, então, a gerar um estado de tristeza que pode se prolongar e virar uma doença, um quadro de transtorno psicológico, por exemplo. Muito bem. Agora, vamos falar sobre essa questão da pandemia. Nós vimos o que são as emoções, vimos que elas estão relacionadas com objetos e, por isso, elas podem adquirir uma conotação positiva ou negativa, que elas têm funções importantes no nosso cotidiano. Mas o que tudo isso tem a ver com a pandemia? Ora, gente, a pandemia é um objeto. E é também o que a gente chama de crise. Eu estava escutando aqui quietinha o companheiro, enquanto a gente estava aguardando começar, falando sobre para que serve essa pandemia em termos evolutivos, como aproveitar isso, se é só coisa ruim. Não, mas ela é uma crise. A contribuição que eu trago aqui, já alguma coisa dentro da doutrina espírita, é justamente para nós olharmos para esse acontecimento como uma crise. Nós já passamos por crises antes, tanto na nossa vida pessoal, cada um na sua trajetória, quanto crises em termos sociais. A gente, inclusive, viveu uma outra crise pandêmica, que foi a gripe espanhola, e eu faço questão de lembrar isso para as pessoas, quando as pessoas ficam muito apavoradas com a Covid, 50 milhões de mortos. Vocês têm noção, gente, o que é isso? A gente, com muita propriedade, se entristece e se assombra com os nossos 70 mil, com os 135 mil dos Estados Unidos. Mas vocês já pararam para pensar 50 milhões? É muita coisa. Então, nós, coletivamente, já passamos por várias crises e tivemos lá as nossas crises também individuais. Mas, afinal de contas, Tânia Wilson, o que é uma crise? Então, vamos lá. A crise é uma mudança traumática na vida do indivíduo, que produz um estresse cognitivo ou emocional. É um estado de coisas marcado por instabilidade e a possibilidade de mudança iminente para a pior. Ponto crítico no curso de uma enfermidade. Então, reparem, principalmente os dois sentidos ali, os primeiros, tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando. Isso aqui é a pandemia, é um momento de crise. Uma mudança, uma ruptura nas nossas vidas, a gente fica sempre naquela iminência de vai regularizar, vai normalizar ou vai piorar. Outro dia eu fiquei chocada ontem, porque eu fui pegar meu celular, eu evito ver notícia, tá, gente? Isso aí é recomendação, inclusive, tem sido médica essa recomendação, cuidado com as notícias. Mas quando a gente pega o Google para fazer uma pesquisa, logo aparecem notícias, aí tinha assim, a primeira, foi descoberta uma outra gripe muito mais letal do que a Covid-19. Eu falei, meu Deus, para que as pessoas colocam esse tipo de coisa? Quer dizer, a gente nem saiu dessa crise e o pessoal já está com a bandeirinha acenando com uma crise pior que essa. Então, é esse contexto que nós estamos vivendo. Bem, a crise pode ser, então, familiar, conjugal, profissional, de saúde, financeira, crise de idade, crise existencial, crise de valores. Eu penso que em tempos de pandemia, para muitos de nós, ela é uma crise com isso tudo junto. Eu acho muito interessante que muito tem se falado da questão conjugal, do aumento de agressões às mulheres, do aumento de divórcios, de separações, mas isso é fato, porque muitas vezes estar dentro de casa vai acabar fazendo surgir coisas que a gente no cotidiano, tendo que sair e viver grande parte das nossas vidas de fora, não aparecia antes. Então a crise ela pode ter essa série de dimensões. E nesses tempos que estamos vivendo, para muitos ela tem o que o pessoal chama de tudo ao mesmo tempo agora, ou desventuras em série. Você já está naquela situação, aí vem a notícia de desemprego, você já está
confinado, desempregado, e aí você começa a ter sintomas de Covid, quer dizer, crises que vão se sobrepondo. Você já está com isso tudo e tem a notícia de que seu parente, seu avô, sua avó, seu tio, sei lá quem, está muito mal no hospital, vai desencarnar. Então, é um momento difícil para todos nós. E que nós fazemos, claro, associação de emoções e de ideias. A questão aqui, em relação à crise, e Emmanuel tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala que é a crise que define o futuro. É esse momento de mudança traumática que vai definir como nós nos comportaremos e que tipo de aquisição nós faremos em nós, em termos de futuro. Como nós estivermos agora, vai de uma maneira para frente, como que nós nos situaremos cada um nas nossas vidas. Muito bem. O que as emoções, então, têm a ver com a questão evolutiva em relação às crises que nós atravessamos? E aqui eu trouxe uma reflexão que me surgiu estudando o assunto, que eu trago aqui para vocês. Jesus tinha emoções negativas? Tinha. Parem para pensar. Quando eu falo emoções negativas, daquela listinha lá, primeira, né? Com aquela imagem triste, né? Raiva, tristeza, indignação, pessimismo. Jesus tinha emoções negativas? Espíritos puros sentem tristeza? Sentem raiva? E aí, companheiros, isso é uma opinião Tânia Wilson, tá? Eu estou trazendo, dividindo com vocês aqui as minhas reflexões. Vai ter gente que concorda, vai ter gente que não. Mas eu vou apresentar para vocês assim mesmo, porque eu acho interessante para a gente pensar. As emoções fazem parte da nossa humanidade. Elas têm uma função e um papel nas nossas vidas. Aí eu fiquei pensando assim, Jesus, quando olha uma pessoa sofrer, o que ele sente? Ele sente alguma coisa, concordam comigo? Porque se ele não sentir nada, o que ele é? Ele é um robô? A gente sabe muito pouco sobre essa condição de pureza, de perfeição, muito pouco mesmo. É difícil a gente avaliar a conduta de Jesus, né? Ou tem gente até que fala assim, pensa como Jesus agiria se estivesse no seu lugar. É meio complicado porque ele era um espírito puro, isso está muito distante da nossa realidade. Mas vocês sabem que eu fiquei pensando, às vezes há expositores que apresentam Jesus para a gente, que é isso aqui, ó. Conhecem esse carinha? Esse aqui é o Dr. Spock. Quem foi fã, que é da minha geração, que foi fã de Guerra nas Estrelas, sabe que o Dr. Spock tinha uma característica que era vista pelos terráqueos como um defeito profundo. Qual era a característica que ele tinha? Ele era incapaz de sentir emoção, ele não tinha emoção nenhuma. Ele era racionalidade pura. Aí pergunto a vocês, isso é um espírito puro? Jesus é um Dr. Spock? Sem emoções nenhum, sem nenhum tipo de emoção? Aí vocês podem falar, não, mas ele só tem as emoções boas. Ué, mas quando ele está diante da dor de alguém, de uma violência, ele vai sentir o quê? Alegria? Felicidade? Vai ficar, que legal, vai. Ele vai ter um sentimento dentro lá daquela condição dele de pureza, compatível com aquele objeto que ele estiver relacionado, que ele estiver olhando. E eu trago as evidências para vocês, porque meu pensamento científico me fez buscar as evidências. Então, vejam aqui. A gente vai ter no Novo Testamento 3 evangelistas que vão falar que Jesus ficou triste. 3 evangelistas. E aí, como nós não sabemos exatamente em que consiste a pureza, a gente fica assim, não, mas isso daí é porque os evangelistas erraram, porque Jesus não ia ficar triste. E essas 3 passagens se referem à mesma circunstância, que foi Jesus no Getsêmani, quando ele leva os apóstolos para orar no monte antes de ser preso e levado à crucificação. Os 3 evangelistas relatam a mesma coisa, que Jesus chorou, que Jesus ficou triste. Um deles fala que Jesus sentiu pavor, que ele teve um pânico. Então, está lá no Evangelho. Jesus chorou. Além de estar contido nessa passagem, outras 2 passagens falam que Jesus chorou. A passagem em que ele se vê diante do túmulo de Lázaro
E aí, quando Maria, ou Marta, se não me engano, Maria, que era irmã de Lázaro, chega para ele e fala: Senhor, se tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido, isso não teria acontecido. Aí, o que o evangelista relata? Jesus chorou. E aí, aqueles que estavam em volta disseram: vê como é que ele gostava de Lázaro, como ele amava Lázaro. E a outra citação é quando Jesus entra em Jerusalém no dia do domingo de Ramos, que ele está sentado naquele burrinho e que ele vê Jerusalém abaixo de si, ele chora por Jerusalém. É quando os apóstolos perguntam por que ele estava chorando, porque todo mundo alegre e ele chorando. E aí ele começa um pouco a anunciar o que aconteceria para frente com Jerusalém. E Jesus indignado, a gente sabe também naquela passagem do templo em que Jesus expulsa os vendilhões. Então reparem, né, raciocinem comigo, se Jesus ficou triste, se Jesus chorou, se Jesus se indignou, é porque ele tinha também emoções dentro daquele espectro que a gente chama de emoções negativas. Mas elas não são emoções negativas em si mesmas, elas são reações normais que acontecem a todos nós diante de um determinado objeto que a gente se depare. Aí vocês podem estar me perguntando: ah, não, Tânia, mas então tudo vale? As negativas são tão boas quanto as positivas? Não, claro que não. E é aí que entra a questão da estabilidade emocional ou da autorregulação emocional. É o que a gente vai ver a seguir. Então, vamos lá. A instabilidade normal, companheiros, ou a insegurança emocional, ou a instabilidade emocional é normal, é esperada, faz parte do nosso cotidiano, independente da crise que a gente esteja vivendo. E muitas vezes até sem crise. Há uma música do Legião Urbana que eu gosto muito, que ele escreveu a letra quando ele já estava muito doentinho, antes de desencarnar, ele desencarnou de AIDS, que ele fala assim: eu nem sei por que me sinto assim, vem de repente um anjo triste perto de mim. Muitos estados meus de tristeza, antes disso tudo, até sem viver crise nenhuma, de repente me pegava triste. De onde que vinha aquilo? Eu mesmo não sabia dizer. Talvez um espírito que se aproximasse, talvez uma lembrança ali que assomasse. Às vezes a gente não chega nem a saber determinados estados nossos emocionais. Então, a instabilidade, principalmente em tempos de crise, é perfeitamente normal. O que a gente tem que tomar cuidado, nós espíritas, é com esse complexo de espírito puro. Então, a gente fala assim: não, eu quero ser um espírito evoluído, então eu não posso ter emoções ruins, eu não posso ter pensamentos ruins. E a gente fica se policiando, se julgando, tendo vergonha, se culpando por um processo que é um processo normal, esperado em momentos de crise. Ninguém vai imaginar que a gente viva uma pandemia rindo, isso é doença. Isso é um quadro patológico. E não a nossa tristeza, não a nossa insegurança, não a nossa ansiedade, não o nosso medo, que são reações que se esperam. Então, nada de complexo de espírito puro, porque a gente viu que Jesus chorou, a gente viu que Jesus ficou triste, a gente viu que Jesus ficou indignado. O que nós temos que fazer, então? O que na psicologia a gente chama de autorregulação emocional, que aqui eu dei uma resumidinha. Tá? Então, o que seria essa autorregulação emocional? Que é o mais importante dentro desse quadro, desse processo, dentro das nossas crises. Primeiro, entender que a frequência das emoções é mais importante que a intensidade. O que quer dizer isso? Ficar mais tempo e mais dias dentro daquele espectro de boas emoções, de emoções positivas, é mais importante do que sentir a emoção com uma determinada intensidade. Então, não tem nada demais eu ter um dia muito triste que eu vou chorar o dia inteiro, ou um dia que eu vou ficar com muita raiva e vou sair quebrando prato e querendo fazer um monte de coisa para extravasar a minha raiva e a minha indignação. O que é mais importante para a nossa economia emocional é a frequência dessas emoções. Então, para isso, né, para que a gente tenha uma frequência maior de emoções que nos gerem um bem-estar do que das emoções que nos dão um impacto ruim no organismo, né, na nossa mente, é que a gente tem que controlar o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, e manter e aumentar a intensidade das boas emoções. A gente já vai ver algumas técnicas para fazer isso. Tá? Então, essa contribuição que eu fecho aqui da psicologia, ela nos mostra que
A instabilidade é esperada, a instabilidade é normal. Jesus nos deu licença com o exemplo dele de ter esses sentimentos e não nos sentirmos mal conosco por causa disso. E o que é mais importante é que a gente tenha ou crie em nós esse processo de regular essas emoções no nosso dia a dia. E, finalmente, o que eu acho muito importante aqui, antes da gente passar, já entrando na nossa praia, no movimento espírita, muito cuidado com a análise em relação a julgamentos de companheiros espíritas e a orientações que a gente dá. E eu vou falar um exemplo para vocês, vocês possivelmente conhecem algum outro, tá? Eu faço parte de um grupo, de uma instituição, e nessa instituição, uma companheira começou a gravar vários áudios, chorando muito, dizendo que a mãe dela estava muito mal, já internada. A gente sabia que a mãe dela estava internada, com Covid, já estava entubada. Mas ela, assim, um dia ela chegava lá, os médicos diziam que a mãe tinha melhorado. Outro dia ela chegava, os médicos diziam que a mãe tinha piorado. E aí ela gravou um áudio um dia, depois de ter achado que a mãe ia melhorar, porque havia sido a notícia do dia anterior. Quando ela chegou lá para ter notícia, o médico falou assim, ela está desenganada, questão de horas, vai morrer. E aí ela gravou do hospital áudios, mas aos prantos, aos prantos. Olha, companheiros, teve muita gente que acolheu a dor dessa irmã, mas algumas pessoas absolutamente sem noção começaram a julgar e a chamar a atenção dela. Eu sei, assim, de repente querendo ajudar, eu também não estou querendo fazer um julgamento da pessoa que fez isso, eu estou chamando a nossa atenção para que a gente tenha cuidado com o que a gente fala e com o tipo de avaliação que a gente faz. Então, as pessoas falaram assim para ela, fulana, lembre-se que você é espírita, onde está a sua fé? Esse é o momento do testemunho, queridos. O momento da dor é o momento do acolhimento. Não interessa se a pessoa sofre espartanamente, não interessa se a pessoa sofre como se tivesse assim numa tragédia grega. Quem sofre, quem extravasa sentimentos pesados tem que ser acolhido e não criticado. E a gente, por causa desse complexo de evolução espiritual, o espírito puro, a gente acaba chamando a atenção de uma pessoa, indevidamente julgando a pessoa por algo que é normal, faz parte daquela situação. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente nos grupos, e com aquilo que a gente faz de avaliação, de julgamento dos nossos irmãos. Bem, Joana nos ensina. Olha o que ela fala aqui. Aí, aqui que eu recomendo a vocês que depois, em casa, vocês olhem as mensagens que eu coloquei no finalzinho aqui e vejam, são vários livros, né? E Encontros com a Paz e a Saúde, no capítulo 2, ela diz assim, cabe ao indivíduo em crise reconhecer que lhe é reservado o dever de enfrentar o acontecimento. Então, a nossa primeira atitude deve ser, não, eu vou dar conta disso, isso surgiu, eu vou enfrentar. Para qualquer crise que surja, nós temos que ter essa atitude de enfrentamento e não de acomodação, porque muita gente se acomoda. Muita gente acaba se anulando e aí isso vai trazendo outras emoções complicadas. Então, vamos enfrentar aquele acontecimento. No livro Momentos de Alegria, capítulo 9, ela diz que em momentos de crise, a fé é nossa grande aliada. E nós temos que guardar irrestrita confiança em Deus. É o que o Maurício, a Amanda e outros companheiros estavam dizendo antes de começar o estudo. Não estamos sozinhos. O mundo não é uma nau a uma troca. Existem comandantes que estão responsáveis por olhar todo o processo evolutivo, individual, social, familiar, social, universal. Então, nós estamos sob a proteção divina. Nós temos que ter confiança irrestrita em Deus, nosso Pai. A oração é destacada por ela em Momentos de Coragem, capítulo 11. Gente, olha que livro. Olha que livro para a pandemia, Momentos de Coragem. Um livrinho todo de mensagens só falando sobre coragem, temas relacionados. Ela lembra da oração, que quando a gente se sente oprimido, cercado por problemas, olhem que imagem poética. A salvação virá de cima no momento exato. E foi o que Jesus utilizou no Getsemane. O que Jesus fez para superar aquele momento de tristeza e de ansiedade?
ele orou ao Pai por 3 vezes e convidou ali os apóstolos que o acompanhavam para que orassem com ele. Então, a oração é, de longe, o recurso que está à nossa disposição onde estivermos. Internados no hospital com Covid, em casa no isolamento social, absolutamente sozinhos, porque não tem ninguém para ficar conosco, além da fé, além da certeza de que ninguém está sozinho, de fato, 100%, a oração é esse recurso que está ao nosso alcance em qualquer momento da nossa vida, em qualquer crise que a gente esteja atravessando. Mesmo que nós estejamos atravessando o vale da sombra e da morte, ali nós teremos a presença de Deus e nós teremos a possibilidade de nos ligarmos emocionalmente com Ele através da oração. Mas Joana prossegue. Em momentos ainda de coragem, no capítulo 4, ela lembra da necessidade de paciência, que é a ciência da paz, alguns dizem também, que é o que seria o equilíbrio daquele que mantém a sua confiança em Deus e nas leis que regem a vida. Então, só vai me alcançar aquilo que, de fato, eu tiver necessidade para a minha evolução espiritual. Agora, cuidado aqui, porque a palavra negligência e irresponsabilidade existe no vocabulário divino. Então, se eu estou dentro de casa, se eu estou seguindo, ou se eu preciso sair para trabalhar, mas eu me preservo, eu procuro observar todas as normas de segurança, e ainda assim eu estou em dificuldade, estou me vendo em dificuldade, é um momento de paciência. É aquele momento em que a gente vai ter que esperar que algo aconteça, porque nem tudo está ao alcance de nossas decisões ou de soluções, muitas vezes, prontamente, do jeito que a gente quer. E aqui eu volto à questão da fé para lembrar a todos nós que a fé é um sentimento que equilibra a vontade que a gente tem de que as coisas sejam de um jeito e a aceitação de que elas não sejam. Eu vou repetir essa frase porque ela, a princípio, pode parecer confusa. O que é fé? É a capacidade que a gente tem de saber que a gente gostaria que fosse diferente daquela maneira, mas, ao mesmo tempo, aceitar que aquilo aconteça daquela forma. Então, a gente espera que seja diferente, mas se aquilo tudo aconteça daquela maneira, é o momento de nós acreditarmos que aquilo tem um propósito. E, por fim, a Joana fala da esperança. Nós temos que agasalhar em nós a esperança por melhores dias, a esperança de paz, a esperança da elevação que nós vamos conseguir se nós soubermos mobilizar da forma adequada os nossos pensamentos, se nós soubermos autorregular as nossas emoções. E isso está no livrinho Momentos de Esperança, na introdução do livro Momentos de Esperança. Então, reparem na vida de vocês. Eu também ouvi uma companheira falando, eu não sei de quem, que teve uma vida muito difícil, que mora, eu acho que em Niterói. No iníciozinho estava falando que a pessoa teve uma trajetória muito difícil, enfrentou isso, enfrentou aquilo. Parem vocês para pensar na vida de vocês. Todos nós, no passado, vivenciamos crises, momentos difíceis, momentos de dor física, dor emocional, questões nossas existenciais, e nós não superamos, nós não estamos aqui hoje. Eu costumo, no meu aconselhamento fraterno, falar isso para as pessoas diante dos dias difíceis que correm, lembrar dos dias difíceis que já foram superados e ficaram para trás. E se nós conseguimos aquilo lá atrás, por que não vamos conseguir nesse momento? Bem, contribuições ali da psicologia que também são contribuições, né, que a gente pode relacionar às orientações dos espíritos superiores, principalmente Joana na coleção psicológica. Técnicas de regulação das emoções negativas ou aquelas que têm um impacto negativo no nosso organismo, em termos de estressores. Respiração profunda. Isso, se vocês colocarem no Google, quem não souber fazer, é só digitar respiração profunda, vai aparecer um monte de tutorial, vídeo, tem aplicativos que ensinam, que é aquela respiração que ajuda a normalizar batimentos cardíacos, todas as nossas sensações corporais. Relaxamento, que tem a ver com essa questão da respiração profunda. A meditação tem me ajudado muito
muito, e Joana fala demais na coleção psicológica toda da importância da meditação, que é um momento do silêncio interior e de aquietar a mente. Gente, isso é tão difícil, quem já tentou sabe como isso é difícil. Eu baixei, na verdade, não, eu contratei um aplicativo de meditação, pago um pouquinho, R$16 por mês, é o quê? Sei lá, um lanche, né, daqueles que a gente fazia quando saía, né? Menos até. E assim, eu já estou com quase 100 dias, e o legal é que o aplicativo estimula a gente, motiva. Eu já estou com quase 100 dias consecutivos de meditação diária. E como isso me ajudou na autorregulação das minhas emoções. Exercícios físicos, eu não parei, por exemplo, de correr aqui dentro de casa, né, do amigo que me abriga aqui no Rio. Ele tem um espaço aqui, uma sala relativamente grande. Eu continuei correndo, fazendo exercícios. É muito importante o exercício, porque o exercício gera a produção desses neurohormônios que são responsáveis pelo bem-estar. Fazer o pote da gratidão, ou um diário da gratidão, em que a gente coloque ali, se for um pote, pedacinhos de papel, de bênçãos da nossa vida, coisas que a gente tem, que a gente aprendeu a ser grato, que a gente sente sentimento de gratidão, de reconhecimento, a gente vai colocando ali para tirar e ler quando a gente precisar. A técnica do pare, que é literalmente parar o pensamento catastrófico. Quando o pensamento começar a girar na mente da gente, a gente já se vê lá no enterro nosso ou de alguém, a gente, antes de chegar lá, a gente falar para a gente, pare, e falar em voz alta. Porque na mesma hora o nosso pensamento obedece, ele para. E aí a gente começa a substituir o pensamento ruim por pensamentos bons. Apoio social na regulação da emoção é profundamente importante, todos sabemos. A questão da espiritualidade, animais de estimação, distrações como a músicas, filmes, passatempos variados, a própria leitura. A música é um exemplo, a música é uma grande moduladora de emoções. A gente, quando coloca uma música alegre, vejam que isso foi no mundo inteiro, as pessoas utilizaram a música para autorregulação emocional. Iam para a sacada cantar, as pessoas se reuniam, né, cada um nos seus ambientes em torno daquilo. Eu até parei de contar, eu recebi sei lá quantos vídeos mostrando isso aqui no Brasil, no mundo inteiro, tantas lives, né, tantas apresentações, sempre com músicas para colocar a gente num patamar de uma emoção de bem-estar mais prazerosa. Então, é possível que a gente faça essa autorregulação emocional. E a gente tem as ferramentas do movimento espírita, da doutrina espírita, a fluidoterapia, a gente tem o passe à distância, nós podemos, através da nossa oração, no Evangelho no Lar, fluidificar a nossa água, porque a gente tem que lembrar também que espíritas aqui no Brasil somos minoria. No mundo, então, nem se fala. Isso quer dizer que as pessoas não tenham acesso a esse auxílio espiritual energético de maneira nenhuma. A espiritualidade encontra formas de nos alcançar desde que a gente promova essa sintonia. Muito bem. Então, essa é a contribuição. Meu tempo já praticamente encerrou. Eu quero ainda fazer, antes da prece final, mostrar para vocês uma dessas possibilidades, só resgatando o que de principal foi dito aqui, né? O tema que foi proposto foi insegurança emocional em tempo de pandemia. Então, o que a gente viu? Que as emoções, elas são normais, naturais, que ter essa instabilidade diante de qualquer crise, isso faz parte, principalmente na nossa condição ainda evolutiva, que nós estamos construindo determinadas virtudes, construindo determinadas habilidades. Então, perfeitamente normal. Que o importante, e a gente tem que lembrar sempre disso, é que a gente regule essas emoções, é nós não ficarmos congelados numa emoção por muito tempo. Então, a gente procure, através da oração, através da paciência, através da coragem, através de vários recursos que nós tivermos ao nosso dispor, modular essas emoções para que a gente não fique num determinado quadro que nos trará um adoecimento psicológico e espiritual. Vimos como Joana traz isso para a gente, vimos como que a psicologia traz uma série de contribuições. E aqui eu não coloquei a yoga, estou lembrando agora do Ronaldo, que também faz parte, né, dentro aí dessa lista. Então, o que eu quero propor aos companheiros agora? Que vocês, onde vocês estiverem, sentem encostados na cadeira de vocês, com as costas retas, os 2 pés no chão. Procurem colocar as mãos de vocês
ou em cima dos joelhos, ou então no colo, uma mão em cima da outra. E eu convido vocês a fecharem os olhos. Quem não quiser fazer de olho fechado, fique com os olhos semicerrados, como se desse para olhar assim a pontinha do nariz. Então, fechem os olhos nessa posição e procurem respirar profundamente 3 vezes. Essa respiração começa no abdômen. Vocês vão sentir o abdômen de vocês se expandir até expandir o tórax. Segurem uns segundinhos, uns 3 segundinhos a respiração e aí soltem, ou com a boca aberta, ou pelo nariz, como for mais confortável para vocês. Então, vamos respirar. 1, 2, e a cada respiração soltem, relaxem. Respirem e relaxem. Sintam o corpo de vocês cada vez mais pesado, cada vez mais relaxado. E agora, imaginem que acima da cabeça de vocês está uma bola de luz, uma bola luminosa, da cor que vocês quiserem. A minha será lilás. Então, imaginem essa bola luminosa que, com a permissão de vocês, vai entrando no cérebro de vocês devagarzinho, inundando o cérebro de luz, eliminando os pensamentos de tristeza, de raiva, de medo, de insegurança, de insatisfação. A luz agora está na nossa cabeça todinha, inundando cada célula do nosso equipamento psíquico. A seguir, essa mesma luz que agora nos ilumina o cérebro desce pelo nosso corpo. Localizem em vocês algum ponto que esteja doendo, que esteja rígido, que esteja com uma fixidez maior. Direcionem para lá essa luz. Imaginem que a luz ali brilha, desfazendo aquele nó, desfazendo aquele desconforto. Imaginem agora essa luz no coração, pulsando. O coração pulsa, a luz se expande no nosso corpo todo. O coração pulsa, a luz se expande ao nosso redor. Agora repitam mentalmente que eu me sinta seguro e protegido, que eu me sinta saudável e feliz, que eu viva com tranquilidade. Imaginem agora também uma pessoa que convive com vocês, um afeto ou alguém que precise. Direcionemos para essa pessoa essa luz que nos invade, que nos inunda, direcionemos para ela. E vamos repetir as mesmas frases. Que essa pessoa se sinta segura e protegida. Que ela se sinta feliz e saudável. Que ela viva com tranquilidade. E assim, companheiros, aproveitemos que estamos todos unidos nessa energia, nessa luminosidade, que apesar da distância,